de Deus, ficou bom, obrigado. Você vai experimentar do Senhor favor. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai mover montanhas, Deus vai mudar circunstâncias e de repente você verá prosperando todas as áreas da sua vida. E nós temos esperança baseado na obra da cruz. Nós temos a esperança baseado na nova aliança, na promessa de Deus para nós. O mundo também tem esperança. A esperança do mundo, ela logo se vai. Ela se perde facilmente, porque não tem uma base sólida para ter esperança. Qualquer tempestade, qualquer vento ao contrário, derruba a esperança do ímpio. Porque até sua própria consciência o contraria, dizendo, em base em que você pode esperar coisas boas desse ano? O mundo, a consciência, ela mesma vai acusá-lo, dizendo, com que você pode afirmar que você vai experimentar do Senhor essas virtudes? Percebe? Então logo se perde facilmente. Mas nós temos a esperança guardada no nosso coração. Isso é um dom de Deus. O Senhor já colocou em nosso espírito uma santa expectativa. Ele disse que escreveria no nosso coração de carne. E ninguém vai dizer, conhece ao Senhor. Todos me conhecerão, diz a palavra de Deus. Então nós conhecemos a Deus através do Espírito, e essa convicção, nós estamos presos nela. Nós somos prisioneiros da esperança. Você deve levar a esperança aonde você for, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas suas finanças. E essa esperança não é apenas uma esperança de se vai acontecer. Não é aquela esperança que o mundo tem, será que vai acontecer? Não, é uma esperança da volta de Jesus. Eu estou esperando todo dia eu espero a minha moto chegar. É terrível isso, eu tenho 2 meses e pouco. Eu não tenho dúvida que vai chegar, eu sei que vai, só não sei quando ainda, esse mês. A volta de Jesus também, Ele está chegando, eu tenho convicção. Não sei quando, não sei o dia nem a hora, mas eu sei que Ele vai vir. E eu oro para que seja esse ano, para que seja esse mês. Aleluia. Você deve orar também, fala, Senhor, volta, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja. Essa é a esperança do crente, é uma convicção que vai chegar. Aí você espera com entusiasmo. Você não espera deprimido pensando, será que vai acontecer? E se não der certo? E se não chegar? E se Jesus não voltar? E se não prover? E se a conta bancária não for recheada esse mês para poder pagar todas as minhas dívidas e sobejar para fazer aquela viagem que eu tenho esperado há tanto tempo? Diga aleluia. Amém? Para as férias que você vai tirar lá para Cabo Frio? Diga aleluia. Você tem a convicção que vai acontecer. Creia nisso. Porque o Senhor é bom, Ele é seu Pai, Ele ama surpreender você. Mas eu quero te dar aqui algumas bases bíblicas para você ter essa esperança convicta em Deus. A palavra esperança no grego é elpis. Elpis é a palavra esperança no grego. Mas eu quero hoje falar com você a esperança no hebraico, que é tikvah. Estranho, mas essa palavra tem 2 significados, é igual no português. O hebraico ele é amplo, inclusive o amor é ágape, filéu e eros. Aqui é só amor. O português é muito pobre ainda comparado à língua hebraica, etc. Então a palavra aqui, tikvah, significa esperança, mas também significa corda. Mas como saber? Pelo contexto. Ninguém confunde a manga de fruta com a manga da roupa. Pelo contexto, você sabe se está falando da fruta ou está falando de roupa, não é verdade?
Assim também a palavra de Deus, nós temos esse discernimento pelo contexto da palavra, e ela se aplica nas duas. Ela se aplica em duas, a esperança e também corda. Como assim? Você vai compreender. Também um hino de Israel significa Hatikvah, significa a esperança. Esse é o nome do hino de Israel, e é um hino muito lindo. Se você não conhece, pesquisa no Google, muito lindo. Eu quero ministrar com você o livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova e que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. Diga aleluia. Tudo que nós recebemos hoje, nós recebemos por causa do sangue dessa nova aliança. É o sangue de Cristo Jesus. Este sangue tem poder para resgatar o perdido, para trazer de volta os perdidos ao Senhor. Essa palavra redenção é trazer de volta. Redimir significa aproximar-se do que estava perdido. E este é o ministério que nós recebemos. A palavra de Deus diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Esse ministério de todos nós, que nós vemos ministrar que há reconciliação. Aleluia. Por causa do sangue. Por isso diz, voltem para a fortaleza. Voltem para o Senhor. Ele é nossa fortaleza. Amém? Ó prisioneiros da esperança, também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. No passado nós éramos prisioneiros do desespero. Quantos irmãos passavam a noite acordados, com medo, preocupado, com insônia, vivendo terríveis doenças da alma, doenças físicas, e não tinha esperança. Você até tentava ter, alguns não nasceram em um lar cristão, como eu, conheci o Senhor na minha adolescência, minha adolescência, e nós não tínhamos convicções, não poderíamos ter esperança de um futuro promissor, de um futuro poderoso, não ansiávamos por algo extraordinário, e quando ansiávamos, logo as circunstâncias, a crise, aquilo que está ao nosso exterior, ao nosso derredor, vínhamos para nos confrontar, e nós não tínhamos base, não tínhamos como segurar em algo, para que a convicção se mantesse em pé. Não tínhamos, éramos prisioneiros do medo, éramos escravos do pecado, e por natureza éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Mas Deus, com muito amor que nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Ele deu o seu filho, ele ofertou Jesus como primícia, era o unigênito, hoje ele é o primogênito, para nos resgatar e nos redimir. Por isso hoje, por causa da cruz, nós podemos ter esperança. Nós fomos trazidos agora num lugar de paz. Éramos filhos das trevas e fazemos parte agora da sua maravilhosa luz. Somos filhos da luz agora. Este é você. Este somos nós. E essa paz, ela permanece constantemente em nossos corações. Não buscamos a paz, não ficamos tentando todo dia buscar a paz, vivemos nela. É por isso que nós temos esperança. Muitos irmãos são pessimistas e sempre está atento, sempre deixa que as notícias ruins
entram no seu coração, sofismas, falácias, que se impregnam nas mentes das pessoas, fortaleza nas mentes, e elas estão sempre achando que algo ruim vai acontecer. E na adolescência é muito comum, os jovens, eles ficam com medo de ter um futuro ruim, de não conseguir ter uma boa faculdade, de não conseguir ter um bom emprego, de ganhar bem. Eles ficam com medo do amanhã, com medo de casar e não dar certo, com medo de abrir uma empresa e a empresa falir. Sempre o medo toma conta das pessoas, porque falta a esperança dessa convicção que você nasceu para dar certo. Posso ouvir um amém? Você nasceu e a vitória, ela já está concluída na cruz. Nós já sabemos o fim da história. Já sabemos o final do placar do jogo. Por mais que agora você está tomando gols contra, talvez, mas o placar sempre é a vitória. E nós nos alegramos nisso, porque você não está vivendo ainda dias maravilhosos, extraordinários, porque o fim não chegou. O amanhã de Deus, ele é extraordinário para você. Hoje você pode esperar coisas boas no seu futuro. Hoje você pode confiar nas promessas de Deus. As bênçãos de Deus é uma verdade na sua vida. Amém? Isso não é palavra de efeito, de pregador. Isso é a nova aliança. Nós devemos olhar a palavra e tomarmos posse que é para nós. A palavra é para mim. Eu já sou abençoado. Efésios 1:3 diz muito bem. Eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu já estou assentado à destra de Cristo nos lugares celestiais. Eu já sou rei e sacerdote. Assim como Ele é, eu também sou neste mundo. Eu me uni com o Senhor, me tornei um só espírito com Ele. E a promessa de Deus aqui é que Ele vai restituir você em dobro. Amém? Se há perda, se prepare que você vai ter em dobro. Romanos capítulo 6 diz: hoje nós somos agora servos da esperança, prisioneiros. Significa que isso está amalgamado no seu coração e você não pode mais se desprender, porque é uma verdade que o Senhor já colocou no seu espírito, que Ele é bom, que Ele é o seu Pai e que Ele ama surpreender você. Deus ama surpreender os seus filhos. Creia nisso. Vamos ler o livro de Oséias, capítulo 2, versículo 15. Deus, Ele coloca uma porta de esperança no seu caminho. Oséias, capítulo 2, versículo 15 diz: e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor, ou vale de Acã, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Essa palavra aqui de Oséias, capítulo 2, versículo 15, nós vemos o vale de Acor ou de Acã. Você lá em Josué fala isso muito bem. Jericó foi a primeira cidade a ser tomada em Canaã. Deus prometeu Deus prometeu para eles Canaã. Era a terra prometida. E todos os moradores de Canaã deveriam sair de lá, porque agora pertence a Israel, pertencia a Israel essa terra, a terra que emana leite e mel. Canaã não é os céus para nós. Canaã é o propósito de Deus, e debaixo do propósito há prosperidade. A bênção não é automática, a bênção ela se materializa debaixo do propósito. Debaixo da vontade de Deus, tem muitos crentes fora do propósito e não experimentam nada do Senhor. Porque não estão vivendo o que Deus tem para eles, no lugar que o Senhor colocou, na igreja, na empresa. Eles se desvincularam do propósito. O Senhor chamou para ser talvez um líder de célula, ele não é. O Senhor chamou para ser um pastor, ele não respondeu o chamado. Ele não está vivendo o que Deus tem para ele. A bênção se materializa debaixo do propósito. A bênção acontece lá em Canaã. Amém? Eu sei que tinha maná todos os dias, mas o maná é apenas a necessidade, é o pão de cada dia. Deus não quer que você viva só o de cada dia. Deus quer que você tenha em abundância. Amém?
Deus quer que você tenha em abundância. O maná era diário. Se juntasse para outro dia, dava bicho. Deus quer que você tenha igual Canaã. É abundante, colheita. No deserto não tinha plantação e não tinha colheita, mas Canaã tinha muita colheita, ao ponto de encher os celeiros. E aí eles chegaram então em Canaã, e a primeira cidade a ser tomada era Jericó. E tinha um homem chamado Acã. Algo terrível aconteceu com ele. Dos despojos das guerras, geralmente a palavra de Deus diz que partes ficariam para os sacerdotes e distribuíam para os soldados que iam para a guerra. Davi fez muito isso. Davi foi tão gracioso que ele distribuiu despojos para os soldados que não foram para a guerra. Isso é graça no Velho Testamento. E aí aqueles despojos de Jericó, Deus disse que seria todos para o Senhor. Ninguém ficaria com eles. Seria para o Senhor, porque é a primícia. É a primeira cidade a ser tomada em Canaã. Todos os despojos seriam do Senhor. E Acã viu uma capa babilônica linda. E ele então resolveu ficar com ela para si, enterrou. E aí Josué teve revelação que alguém pegou algo que era do Senhor. E houve grandes consequências naqueles dias. Essa consequência aconteceu lá, amém? Hoje está debaixo da nova aliança. Você está em Cristo Jesus. Você crê nisso? Mas naquela época houve consequências terríveis e o povo não prosperou. Houve maldições, hoje você é abençoado. Houve maldições e até que então descobriu que era Acã. E Acã foi apedrejado no vale. Esse vale antes era Acor, depois também chamado de Acã. Então, tanto Acor ou tanto Acã é o mesmo vale de qual Acã foi apedrejado. Interessante que mesmo a graça de Deus no Velho Testamento, Deus colocou uma porta de esperança num lugar de maldição. Num lugar que tinha ali maldições. E a palavra Acor, no hebraico, significa inquietação. Você colocar a concordância Strong, você clica lá em Acor, vai estar escrito inquietação, distúrbio. Significa uma vida de medo, de angústia, distúrbios, inquietação na alma, no espírito. Vale sempre representa isso. Vale é um lugar cheio de sombras. Deus é o Deus de montanhas, mas Deus também é o Deus nos vales. E no vale, no lugar de inquietação que você pode estar vivendo hoje, num lugar de medo, talvez você está passando por uma fase de problemas no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, na sua vida espiritual. É um vale. É uma fase curta, breve. E neste lugar, Deus coloca uma porta de esperança para você entrar por ela. Deus diz que eu devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor, uma porta de esperança. Ali, ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que saiu da terra do Egito. Deus vai fazer isso com você. Ele vai colocar uma porta de esperança. Tikvah. Uma porta aberta para você entrar por ela. Você crê nisso? Interessante também, 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, nós vemos a história do rei Acabe. Acabe foi um rei muito ruim. É a história dos reis de Israel. Em 1 Reis, Crônicas, você vê a história dos reis. Cada um reinou durante um tempo. Houve os reis de Judá e os reis de Samaria. Amém? De Judá, 2 tribos, Samaria, 10 tribos. Judá, capital, Jerusalém e a de Samaria. E nós vemos então que no tempo do rei Acabe houve uma guerra. Vamos ler em 1 Reis 20, 28, fala assim: chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales.
toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. Primeiro, o rei Acabe, o exército de Israel, eles lutaram, só que lutaram no monte. E eles venceram os sírios. E aí, depois, um conselheiro do rei, dos sírios, falaram, vamos lutar de novo. Vamos guerrear novamente, porque eles venceram, porque o Deus deles é Deus dos montes, e não dos vales. Então vamos lutar no vale agora, parafraseando, que nós vamos ganhar. Eles afrontaram a Deus, dizendo que Deus é só Deus do vale. O que significa ser Deus de vale? Significa, será que Deus de montanhas? A montanha é lugares altos, significa pessoas que estão prosperando, que têm uma família abençoada, que estão vivendo dias maravilhosos. Ele está nos lugares altos, significa que ele está descansando, ele tem abundância. Aleluia! Deus é o Deus dos montes, Deus é o Deus das montanhas. Mas Deus é Deus nos vales. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor Ele está com você. Salmos 23, 4, esse versículo é muito conhecido. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus não é só Deus das pessoas prósperas, das bem-sucedidas, das pessoas que estão vivendo tempos e anos, a sua vida maravilhosa, que sempre dão testemunhos maravilhosos, e você fica olhando essas pessoas e pensam, gente, mas como é que pode? Eu quero ter essa prosperidade também. Não falo de inveja, amém? Mas você deseja o que o outro está vivendo. Isso é bênção de Deus. Fala, não, Deus também pode fazer na minha vida, e eu creio. Você se alegra com o outro. Mas Deus, Ele é Deus quando você está passando por uma dificuldade. Deus é Deus, Ele nunca vai abandonar você. E aí, nós vemos então essa palavra no versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Por que os sírios falaram isso? Deus disse, eu vou te dar todas essas pessoas em suas mãos. Eu vou dar a vitória a vocês, para que saibam que eu sou o Senhor. Eu sei que às vezes o inimigo vem confrontar você, dizendo que Deus não está com você porque você está passando por dificuldade. Que Deus não é com você porque você está passando problemas. Que Deus virou as costas para você porque você está no vale. Rejeite essa acusação do inferno. Deus Ele vai suprir. Deus vai te abençoar de uma maneira plena, palpável. E quando eu falo te abençoar, é materializar a bênção que já te deu. Amém? É de ser palpável. Você vê, você pega, você cheira. Aleluia. Glória a Deus. Creia nisso. Deus também é Deus dos vales. Ele está com você nas horas mais difíceis. E é nesse tempo que você de fato vê a bondade de Deus. A graça de Deus manifesta nos momentos difíceis. A graça de Deus, porque nos vales a acusação é constante. De que você está lá porque você decidiu estar. Porque você errou. Você entrou no vale porque você tomou decisões precipitadas. E o diabo te acusa. Que você entrou, agora você tem que sair sozinho. Que você fez errado, que você gastou o que não devia, agora você tem que se virar para poder pagar. Essa é a acusação do maligno. Mas se você mesmo, há vales que você entra pelas circunstâncias. Há vales que você entra porque é normal e o mundo, estamos sujeitos a estes vales porque estamos no mundo. Há vales que nós entramos porque algo acontece exteriormente, mas também há vales que nós entramos porque nós tomamos decisões erradas, porque nós fomos precipitados, porque o pecado veio na vida da pessoa e ela cedeu por fraqueza, por acidente, entrou num vale. Mas mesmo não importa qual seja o motivo do vale, Deus Ele é com você. Ele é Deus nos vales também.
Quantas vezes o diabo me acusou porque eu fiz algo errado, eu decidi, eu entrei por minha conta no vale. E a acusação é, você tem que sair daí sozinho. Você não tem e você não consegue sair daí sozinho. A graça de Deus é que mesmo quando você errar, fracassar, mesmo quando você entrar porque você tomou decisões erradas, administrou ruim o seu dinheiro, porque você fraquejou mesmo, errou mesmo, o Senhor está lá para te levantar. E a graça dele te sustenta, te levanta. E é neste momento que nós vemos a graça abundante em nossas vidas. Amém? Às vezes é fácil ter fé e crer na graça quando o vale vem. Você não pôde esperar, você não fez nada para que acontecesse. Você está sujeito a ela e você entrou pelas circunstâncias. É fácil crer que Deus te tira de uma cova, de um lugar, quando as coisas, elas vêm e você não tem culpa de nada. Mas agora exige fé, crer que mesmo quando você fraquejou, o Senhor, Ele é com você. E Ele te tira de lá. Você crê nisso? Amém? Zacarias 9:11, vamos ler novamente esse texto. Fala, quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova e que não havia água. Esse vale também chama cova. E quão terrível está em uma. Cova é um lugar de morte. Cova não é apenas um buraco. Cova é um lugar de morte. Talvez a morte para nós, ela é impossível. Para nós, morreu, acabou. Mas para o Senhor, Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Não houve nenhum velório com Jesus. Todos os velórios foram estragados. Ninguém pôde, como diz, estar lá com seu morto, velando, chorando por ele. O Senhor sempre ressuscitou os mortos. Opa, aonde ele estava? Aleluia. O Senhor sempre ressuscitou os mortos. É bom que você acorda. O Senhor sempre ressuscitou os mortos. Aonde ele estava? Houve vida. Ele diz que na cova também não tinha água. Interessante, o que tem a ver cova com água? Sabe, porque onde não há rios transbordando a morte, no ambiente onde não tem água, há morte. No ambiente onde não tem vida de Deus, tem morte. E morte está nos noticiários, morte está no governo, morte está nas mídias, morte está no que alguém fala algo ruim com você, uma palavra pessimista, parece até verdade, mas é morte. Talvez até uma verdade do mundo, mas não é a verdade da palavra de Deus. É morte. Não há água ali. E você vai ouvindo essas palavras e você então se encontra. Eu vou precipitar um pouquinho a palavra. Numa cova. Mas de repente você sente algo caindo sobre você. Você está lá no fundo e algo cai nas suas costas. E quando você vê, é a tikvá, é a corda da esperança. Tikvá também significa corda. E você se alegra, porque agora você tem apoio para poder subir. Essa é a corda que o Senhor lança sobre nós. Corda também significa estar amarrado, preso. Você é prisioneiro da esperança. Você foi amarrado com as cordas da graça de Deus, do sangue. A palavra de Paulo fala que nós somos presos em laços de amor. Esse laço também poderia ser uma corda. Estamos presos neste amor, nessa esperança. E nessa cova sempre há uma corda estendida para você subir por ela. Quando você está compreendendo? Não importa onde você esteja, se é num vale ou se é numa cova, a corda está ali. A esperança, a porta, ela está aberta no vale de Acã. Quando o homem decidiu pegar o que é de Deus e a maldição veio sobre o povo. Quando o homem errou, Deus está ali mesmo assim. A porta está ali, aberta para você entrar por ela. Aleluia. Pode ter certeza, há muita água para você. E Ele vai te restituir em dobro. Você crê nisso? Diga aleluia. Diga glória a Deus.
Eu quero continuar falando um pouco de Jericó. E sobre a esperança. A primeira menção da palavra de Deus, ela é poderosa. É o princípio da hermenêutica. E você consegue compreender todas as palavras no decorrer da Bíblia a partir desta que foi mencionada pela primeira vez. Ela é chave para nós entendermos. E a palavra esperança está em Josué capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos. Josué capítulo 3. Eu quero mencionar um pouquinho, e esse é meu último tópico para nós encerrarmos. Diz assim: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Vamos ver o 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Deixei por enquanto, daí eu vou concluir com você esse último tópico. Josué também, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler esse texto. Josué capítulo 2, versículo 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e a ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Pode continuar. E agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vos também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tens, de que livrareis as vossas vidas da morte. 14. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes a esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. E ela então o fez descer por uma corda pela janela. Essa palavra corda também é tikvá. Essa mulher que nós estamos lendo, quem falou isso é Raabe. É algo tão poderoso porque nós vemos essa conquista de Jericó. Eles então teve um ato profético de darem 7 voltas, todo dia, 7 dias, uma volta por dia, sobre Jericó. E a muralha, diz a palavra, que ela é tão largas que passava uma carruagem de um lado e de outro. Era mão em mão, igual uma rodovia, né? Passavam duas, uma do lado da outra. Essas eram a muralha de Jericó. Então o povo dava voltas, uma por dia, e no 7º dia eles davam 7 voltas, eles tocavam trombetas, e depois eles deram um grande brado, e todas as muralhas caíram. Interessante que em Moisés, eles mandaram 12 espias para espiar Canaã. Deus não mandou os espias. Foi o povo e Moisés concordou. E nós vemos que 2 deles vieram com notícias boas, Josué e Caleb. Os outros 10 eram pessimistas, não tinham esperança. Agora Josué aprendeu. Josué foi um daqueles que voltou com boas notícias. E Josué mandou só 2 espias. E mandou os 2 que creram. Assim, nós vamos aprendendo com os erros do passado. E mandaram 12 espias, então, para a cidade de Jericó, e um dos soldados o viram. E eles, então, entraram na casa de Raabe, e Raabe esconderam. Raabe era uma prostituta. Ela estava correndo o risco de os soldados acharem e elas serem mortas por estar juntos, né, de estar aprovando. Porque ela sabia muito bem, e ela ouviu falar, que nós lemos,
o texto menciona, ela ouviu falar que 40 anos atrás, Deus abriu o mar vermelho e livrou o povo do Egito. Talvez a sua mãe contou essa história, ou a sua avó. Há 40 anos atrás, talvez também ela mesma, quando era criança, não sabemos a idade. Mas eu sei que a graça alcançou aquela mulher. Porque ela falou com os espias, ela pediu misericórdia, e ela falou, será que ainda há lugar? Será que eu posso morar? Presta atenção, olha para cá. Será que eu posso ainda estar lá em Israel? Então o sinal dessa aliança que ela fez, era descer uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Todo o muro, a muralha de Jericó, ela caiu, ela despedaçou, mas só a casa de Raabe permaneceu intacta. E ela e sua família foram salvas. Por quê? Porque havia um sinal ali. Havia uma esperança. Havia uma esperança. Aleluia. Sabe algo maravilhoso? Josué 2:11 fala assim, quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados. E por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai. E que me derão um sinal certo. Quem deu o sinal não foi Raabe que falou o sinal. Não foi Raabe que deu a corda, não foi ela que deu a ideia. Quem teve a ideia foram os espias. Amém? Quem teve ideia foram os espias. Interessante que ela cria em Deus, porque ela disse, eu sei quem é o seu Deus, é Deus dos montes, Deus dos céus e Deus também debaixo da terra. E ela estava desanimada, ela estava com medo. E eu também ficaria no lugar dela. Se para alguém normal em Jericó já não tinha chance, ainda mais para uma prostituta em Jericó. Se hoje não é bem visto, mas naquela época era dezenas de vezes pior. Se hoje há preconceito em muitos lugares, naquela vez então, nem se fala. E era normal dela ficar com medo, porque ela sabia que Deus estava vindo desde o Egito e iria tomar todo Jericó, toda Canaã seria de Deus. E ela estava com medo, talvez ela pensava, será que há lugar para mim em Israel? Estou com medo porque a destruição está chegando e eu e minha casa morrerá. Eu e minha casa não viveremos. Sabe, vamos finalizarmos. Algo muito poderoso. Aumenta um pouquinho para mim o microfone. Pode fechar essa porta também, por favor? Essa aqui. Algo tão poderoso da parte de Deus é que... Obrigado. Eles deram um sinal, eles disseram, eu vou lançar uma corda, você lança uma corda pela janela, e quando eu ver essa corda vermelha escarlate, eu não vou destruir, essa não será destruída. É tão maravilhoso, porque essa aliança não teve a ver com homens, porque a casa dela em cima do muro não estava no poder dos homens de preservá-la. É Deus que destruiu as muralhas. Deus viu essa aliança e se agradou. E ele destruiu toda a muralha, mas não destruiu a casa de Raabe, que estava em cima da muralha. Era uma parte da muralha. Talvez ficava na quina ali, na esquina, e aquela parte toda, somente aquela casa ficou intacta. Sabe algo tão maravilhoso? É que essa corda da esperança, ela é vermelha.
porque é a cor do sangue de Jesus. Essa esperança que nós nos apropriamos é a obra consumada do Calvário. Essa aliança que que os espias fizeram com aquela mulher, é a aliança que Jesus fez conosco. E Deus respaldou essa aliança e nos preservou da morte, nos preservou da destruição, porque Ele viu o sinal na janela. Ele viu o sinal vermelho escarlate. Esse sinal é a cruz. Esse sinal é o sangue na cruz. Deus também viu o sinal. Deus viu o sinal na cruz e diz: vou preservar todo o meu povo. Nós éramos como essa prostituta. Talvez você pense assim: misericórdia, logo eu, nós éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira. Não havia nada de bom em nós. Nós não poderíamos nos salvar. Nós estávamos no império das trevas. E este império está decretado a destruição. Esse mundo já é do maligno. Nós estávamos em Jericó, ou seja, o mundo. Fazíamos parte dele. Éramos da natureza do mundo. Nada poderíamos nos livrar da destruição. Apenas uma aliança e um sinal vermelho. O sangue de Jesus nos livrou da morte. Aleluia! Apenas um sinal. Este sinal Deus viu dos céus e disse: este sangue lava todo o meu povo. Jesus é este sinal que nos livrou da morte eterna. E hoje, nós que éramos das trevas, nós fizemos parte agora de Israel. Paulo fala que nós somos o novo Israel de Deus. Diga aleluia. Mas não para por aqui. Além da salvação, aquela mulher então, ela experimentou de uma graça abundante. Eu fico pensando, será que se um anjo porventura, isso eu estou deduzindo, apenas eu fico imaginando a Bíblia e pensando, pastor Luiz ministrou isso, fiquei maravilhado. Sabe, aquela mulher não sabia do seu final. Muitas vezes nós não sabemos também o amanhã. Mas há esperança para nos dar convicção. Há esperança que nos faz ter certeza de um amanhã maravilhoso, de um amanhã pleno. Algo poderoso aqui, se um anjo chegasse para essa mulher e falasse: Rabi, por que você está desanimada? Porque ela disse que estava. Porque você está desse jeito. Talvez ela dissesse: no meu estilo de vida, não tem lugar para mim em Israel. Não tem lugar para mim no meio de vocês. Mas se o anjo contasse qual seria o final daquela mulher, talvez ela não acreditaria. Sabe qual foi o final daquela mulher? O final daquela mulher é que ela casou com um filho de Naasson, chama Salmão. Salmão era o príncipe de Judá. A palavra Judá significa louvor. O louvor sempre vai primeiro. Judá sempre ia na frente das tribos. O louvor é primeiro. O louvor é elogio. O louvor é declarar aquilo que o Senhor é e faz por nós. E fez e faz por nós. Aleluia? Ela casou então com Salmão. Sabe, e na genealogia nós vemos isso. Vamos ler Mateus. Projeta para mim, por favor, Mateus capítulo 1. E Judá gerou de Tamar, e Perez e Zerá. E Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Versículo 4. Por isso que é importante você ler a genealogia. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Raabe. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão e Raabe gerou Boaz. E Boaz gerou com Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos
na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Estamos chegando. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. E Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou Eliúde. E aí fala, Eliúde gerou Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E daí nós vamos avançando, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Talvez você ache genealogia chata de ler, né? Você pula elas, pula o nível de números, não pule. Essa mulher, a prostituta, ela entrou na genealogia de Jesus. Quem diria? Apenas, além de ser salva, ela casou com o príncipe Salmão. E daí, ela entrou na genealogia de Cristo. Essa mulher, ela depois veio de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi também. E ela entrou nessa genealogia. Este era o futuro que aquela mulher tinha. Por causa do sinal, a tikvá, a corda vermelho escarlate que estava na janela. Essa esperança é o sangue de Jesus. E esse sinal Deus viu dos céus, a aliança que Cristo fez com nós. Deus fez aliança com Cristo e nos colocou participante dessa aliança. Assim também aqueles espias fizeram essa aliança com Deus também, e Deus aprovou e não destruiu. Deus poderia não ter aprovado e falado, não, eu vou destruir tudo, não vai ficar ninguém. Mas ele viu o sinal na janela. Foi Deus que viu. Um homem não tinha poder de preservar a casa dela. Deus viu a corda vermelha e livrou aquela mulher. Assim também como Deus vê o sangue de Cristo na cruz. E além de nos livrar da morte eterna que é o inferno, Ele também nos deu um futuro poderoso, extraordinário. Assim como aquela mulher teve. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Coloca um cântico. Os irmãos da ceia podem posicionar aqui à frente. Feche seus olhos. A esperança para você. Esse ano você pode esperar do Senhor maravilha.